Bolsonaro e Donald Trump podem ser presos? Esse questionamento ele volta à tona por conta da fala do presidente americano Joe Biden, muito dura, a respeito de Donald Trump e da invasão que ocorreu no Capitólio depois das eleições americanas em 2020. O Donald Trump ele incentivou aquelas invasões e aqui no Brasil existe o temor que Bolsonaro possa promover a mesma coisa depois que ele perder as eleições esse ano, e ele vai perder. Alguns jornalistas brasileiros, como a Miriam Leitão e o Guga Chakra, repercutiram a fala do Joe Biden e demonstraram certa preocupação com o que Bolsonaro pode fazer, mas a gente tem que ter muita calma nesse momento, porque apesar de semelhantes os casos do Trump com o do Bolsonaro, existem algumas diferenças e nós vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero pedir o seu like, clique no botão de gostei, ative as notificações e venha também participar das nossas lives. O link está aqui na descrição para você se inscrever no canal de lives, é um canal diferente desse daqui, mas nós fazemos lives todos os dias a partir das 8h30 da noite, provavelmente ou aproximadamente. Então se inscreva no canal de lives e ative as notificações. O que nós temos que entender sobre o Trump e o Bolsonaro é que o final do mandato deles é muito parecido. Ambos são muito pressionados, o Trump no caso foi pressionado, mas eles correm um sério risco de serem presos, pessoal. E aí que está a questão, existe um temor no Bolsonaro de ser preso, da mesma forma que existe no caso ainda, um temor do Donald Trump de ser preso também. E tanto Trump quanto o Bolsonaro precisariam vencer as suas eleições para afastar um pouco mais esse risco da prisão. Porque o Bolsonaro ele tem crimes que ele cometeu antes do mandato dele começar, que agora esses crimes ou esses julgamentos eles estão paralisados, eles estão em suspensão, mas ele também cometeu alguns delitos durante o mandato dele como presidente da República. E se o Bolsonaro perder a eleição, ele perde todas as prerrogativas do cargo e todos aqueles processos que estão parados, eles voltam à tona. E a situação do Donald Trump é muito pior, porque o Donald Trump já está sendo investigado. E nessa semana nós tivemos uma solicitação que Trump e seus filhos prestem depoimentos na investigação que está verificando fraudes na empresa de Donald Trump. É aí que está todo o imbróglio, pessoal. Olhem só, a Procuradoria-Geral do Estado de Nova York intimou Donald Trump, Trump Jr. e Ivanka Trump, filhos do presidente americanos, a prestar depoimento em uma investigação civil sobre as práticas de negócios e empresas da família. Ou seja, existem suspeitas de fraudes envolvendo as empresas do Donald Trump. E aí que está o imbróglio. Por isso que o Trump não podia perder as eleições nos Estados Unidos, porque ele estava com medo de ser preso. A investigação avançou, mas não é uma investigação que está rolando agora. É uma investigação que já vem há muito tempo e o Trump sabia disso. Olhem só, as intimações de Letitia James, que é a Procuradora-Geral do Estado, refletem uma escalada de sua investigação de quase 3 anos para saber se a organização Trump inflou de maneira fraudulenta os valores de seus ativos imobiliários para obter empréstimos bancários e diminuiu seus valores para reduzir suas contas de impostos. É aquilo que nós estamos falando já há muito tempo aqui no canal, desde a derrota do Donald Trump lá em 2020, ou seja, há mais de um ano. O Trump tem problemas fiscais e lá nos Estados Unidos é cadeia mesmo. O risco do Trump ser preso é muito grande. E por que então que ele fez toda aquela celeuma lá no Capitólio? Porque ele precisava criar a narrativa de que ele está sendo perseguido politicamente. Então o que ele fez? Ele começou a falar que as eleições foram fraudadas. Olha, houve fraude, votos pelo correio, ou seja, estão me perseguindo politicamente. E a invasão do Capitólio foi mais um desses episódios. Ele promoveu aquela invasão justamente para poder usar o argumento que ele está sendo perseguido politicamente e mais ainda, para ele ter eco. Não adianta nada você falar, levantar a sua tese, levantar a sua teoria ou colocar a sua narrativa na jogada se ninguém absorve aquilo. Então é importante que ele tenha repercussão perante os seus apoiadores. E a invasão no Capitólio foi exatamente para isso. Vocês estão duvidando? Eu vou trazer então para vocês as palavras do próprio Donald Trump, quando as investigações contra ele avançaram, quando? Em meados do ano passado. Olhem só esse trecho do Poder 360, site brasileiro.
Trump afirmou no sábado, dia 3 de julho de 2021, que seus inimigos políticos são os responsáveis pelo indiciamento da sua empresa e do diretor financeiro. Ou seja, ele está falando que está sendo perseguido politicamente. Vamos abrir aspas. Eles mobilizaram todos os poderes do governo para virem atrás de mim, minha família, meus funcionários maravilhosos e minha empresa apenas por causa da política. Ou seja, ele começa a falar que é um perseguido político. A mesma estratégia que vai ser utilizada por Bolsonaro é exatamente a mesmíssima coisa. E o Guga Chakra, ele comentou e comentou muito bem dos desdobramentos políticos do Donald Trump. Porque o Partido Republicano, que é o partido do Donald Trump, ou foi no caso, enfim, ele ainda possui uma influência do Trump muito grande ali dentro. Existe uma ala trumpista ali que é fiel ao Trump, existe uma outra ala que é contra o Trump, mas fica em silêncio porque tem medo de perder apoio, e existe uma ala que é contra, explicitamente contra o Donald Trump. Mas a ala que é trumpista e aqueles que estão em silêncio é muito maior e mais forte no partido. E isso é um pouco óbvio de acontecer, né? Porque aqui no canal, inclusive nos comentários sobre as eleições americanas, nós falamos sobre isso. Falamos abertamente sobre isso, que o Donald Trump ele foi o segundo presidente mais votado da história dos Estados Unidos, ficando atrás somente do Joe Biden. Então ele teve uma votação muito expressiva. Uma parcela considerável da população apoia o Donald Trump, ou seja, ele ainda tem muita força política. E também não surgiu nenhum outro candidato dentro do Partido Republicano que pudesse balançar ali o coreto do partido. Mas ainda é muito cedo. Faz um ano só que o Joe Biden tomou posse. Então essas coisas vão sendo desenvolvidas com o passar do tempo. E a Miriam Leitão, também do Globo, ela fez um comentário mostrando uma preocupação, porque ela disse que nesse momento a invasão do Capitólio só resultou em punições para peixes pequenos, podemos colocar assim. Ninguém da alta cúpula ou dos grandes organizadores foram punidos até o momento, e isso é um mau sinal para a democracia americana e também para o Brasil. Porém, a própria Miriam Leitão faz uma ressalva no texto dela, falando que há uma estratégia nos Estados Unidos a ser seguida. Primeiro serão presos os peixes pequenos para depois serem pegos os grandes tubarões. E eu entendo o receio da Miriam Leitão com relação ao Brasil. Mas, pessoal, nós temos que entender uma coisa. As instituições brasileiras, elas já estão se antecipando a Bolsonaro. Elas já estão se antecipando há anos para evitar qualquer tipo de ação do Bolsonaro com relação a isso. Tá? Não estou dizendo que quando o Bolsonaro for derrotado, não vai ter nenhum tipo de tentativa de invasão no STF ou no Congresso Nacional. Possivelmente nós teremos, mas vai ser uma coisinha aqui, algo isolado e não orquestrado por Bolsonaro. Porque como nós estamos vendo, aqueles que atacaram o Capitólio estão sendo punidos. Inclusive o Steve Bannon. O Steve Bannon teve que ir para a delegacia prestar depoimento. Então, aos poucos, todos os envolvidos estão sendo punidos. E Bolsonaro sabe que ele vai se dar muito mal se ele quiser promover algo desse tipo aqui no nosso país. Porque o STF está presente com Bolsonaro, já que ele não fala absolutamente mais nada a respeito do STF, ele não fala mais nada do Alexandre de Moraes, ele não fala mais nada do Barroso, porque ele tomou um enquadro. Depois do 7 de setembro, ele tomou uma enquadrada e ficou em silêncio. E o Flávio Bolsonaro também já disse publicamente, ou já vazou uma fala do Flávio Bolsonaro, que há um receio que com a derrota do Bolsonaro haja uma super perseguição jurídica contra ele, Flávio, e contra os seus irmãos. Ou seja, eles não vão querer esticar a corda até o limite, porque Bolsonaro ele trabalha sempre esticando a corda e depois recua. Ele estica e recua, faz parte da política do confronto que ele adota. Agora, partir para algo mais sério, sabendo que ele vai perder a eleição e sabendo que ele é considerado o pior presidente da história, é muito ruim para ele. E ainda tem outros problemas, porque Carlucci é investigado, o Jair Renan é investigado, o Flávio é investigado, a Michelle também tem problemas na justiça. Muitas coisas podem ser detonadas a depender da ação do presidente da República. Então Bolsonaro vai adotar cautela, porque ele sabe disso e ele age sempre pensando na prisão.
Aqueles atos do 7 de setembro não foram atos para afrontar o STF de um modo geral ou para promover um golpe. Não. Aqueles atos, eles tiveram como objetivo dar um recado para o Xande de que o Carluccio não seria preso, que Bolsonaro não toleraria caso o Alexandre de Moraes ou qualquer pessoa determinasse uma prisão do Carlos, porque naquela época foi na mesma época que o Bob Jeff, o Roberto Jefferson, foi preso. E nós sabemos que aquela prisão do Bob Jeff por notícias falsas contra a República, aquilo foi um direcionamento para o Carluccio. Bob foi preso, mas o olho estava no Carluccio. Então esse é o panorama. Muito difícil que o Bolsonaro faça a besteira que o Trump fez nos Estados Unidos, porque aqui, diferentemente dos Estados Unidos, as nossas instituições agiram bem mais cedo. Se você gostou, deixa aqui as suas impressões, me siga no Instagram, canal Profiléu, no Twitter, @profileoficial, e clique agora na bolinha que vai aparecer no meu rosto para você se inscrever no canal de lives.